meus amigos, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade à nossa série de estudos. Você está no programa Alerta Final. Seja muito bem-vindo, tá bom? Nós estamos muito felizes com a sua interação. Você tem curtido os nossos vídeos, você tem compartilhado, você se tornou um seguidor da nossa página, você se inscreveu no nosso canal no YouTube, está o canal Alerta Final, _7, você se inscreveu ali e nós estamos felizes. O meu desejo é que de alguma maneira esses conteúdos estejam abençoando a sua vida, que Deus esteja usando cada estudo que aqui é compartilhado para abençoar a sua vida de alguma maneira. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso terceiro vídeo, tá bom? O nosso terceiro vídeo é o nosso terceiro estudo. Eu recomendo que você, na nossa fanpage mesmo no YouTube, dê uma olhada nos outros 2 vídeos que nós já gravamos. É muito importante que você faça isso, porque cada estudo ele serve de complementação dos estudos anteriores. Então a gente está aqui construindo o entendimento. É uma série de estudos onde cada tema ele vai nos ajudando, ampliando a nossa compreensão sobre assuntos muito importantes e relevantes para a nossa vida como um todo. Ok? Então é importante que você faça isso. Mas e aí, está preparado para o estudo de hoje? Para mais um estudo? Muito bem, então vamos lá. Eu quero que você veja um vídeo, eu vou colocar já de início aqui um vídeo bem reflexivo, importante. Presta bastante atenção nesse vídeo. Você vai tirar algumas lições importantes dele. Depois a gente segue com o nosso estudo. Então vamos ao vídeo. Ouvir o choro incessante de uma criança às vezes é desesperador. Mas existe uma tática antiga e infalível para cessar esse incômodo: o chocalho. Parece até um objeto mágico. Chocalhou, pronto, para de chorar. A criança fixa os olhos encantada com aquele movimento, o barulho, as cores, tudo chama a atenção dela. Quem nunca apelou para esse método? Porém, o diabo também tem usado dessa estratégia para atrair a atenção de muitos nesse mundo. Ele sabe que uma das inclinações do ser humano são os olhos, como foi a queda de Adão e Eva. O mundo trabalha com as cores, as luzes, os holofotes, tudo com o objetivo de atrair a atenção das pessoas. Muitos vão ao delírio com a pirotecnia de um show e são tomados de uma emoção que, por fim, não lhe mudará em nada. Quem nunca se decepcionou com uma roupa que, na vitrine, vestida no manequim, rodeada de jogos de luzes, parecia ser maravilhosa, e quando levou para casa e vestiu, não era nada daquilo que seus olhos visualizaram? O brilho desse mundo é enganoso, porque por trás dele carrega-se a verdadeira intenção do diabo, que é desviar o ser humano do foco mais importante, a salvação de sua alma. Nos dias de hoje, são tantos os atrativos, jogos, séries, redes sociais, vídeos engraçados, shows, uma infinidade de conteúdos que gastam o nosso tempo. O mal tem roubado a atenção das pessoas, que acabam tirando os olhos do que de fato é mais importante. Estão tão hipnotizadas com os assuntos desse mundo que pouco se importam com a sua salvação. E é isso que Satanás deseja: atrair a atenção para roubar-lhe o seu bem mais precioso. Essa é uma serpente chamada cascavel chifruda. Sua habilidade é se camuflar entre as areias do deserto, deixando apenas visível um pedaço de sua cauda, como isca, para atrair a presa que lhe servirá de alimento. Não demora muito e um lagarto curioso aparece, atraído pelo movimento do chocalho. A cascavel chifruda ataca numa velocidade incrível, não dando nenhuma chance da sua presa escapar. O pecado vem disfarçado daquilo que a pessoa mais é atraída. O diabo nunca irá se apresentar na figura de chifres, cauda e um tridente na mão. Ele se mostra como algo sedutor e atraente. Mas quando atrai sua presa, revela sua verdadeira face e intenção: arrastar aquela alma para o inferno.
Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Só existe uma forma de não se deixar levar pela estratégia do mal, ocupando seus pensamentos com as coisas de Deus e se esvaziando das coisas desse mundo. O ser humano tem jogado fora o seu precioso tempo com as coisas que em nada acrescentam em suas vidas. Cuidado, pois o chocalho do diabo já levou muitos às profundezas do abismo. Então, amigos, aí deu para vocês perceberem mais ou menos como o inimigo trabalha para tentar destruir a nossa vida, para tentar nos afastar, principalmente de Deus, né? Porque longe de Deus não tem como obter a salvação. E o tema de hoje, o assunto que nós vamos tratar no estudo de hoje é justamente esse aí, como receber o perdão. Porque a palavra de Deus ela nos diz, por meio do profeta Isaías, que a única coisa que separa o ser humano de Deus é o pecado. E por isso que o inimigo ele tem como estratégia principal levar as pessoas de todas as classes sociais, independente de quem sejam elas, levar essas pessoas ao pecado, porque levando essas pessoas ao pecado, e qualquer pecado, viu? Não é um pecado tal, pecado... Não, qualquer pecado, ele vai separar esse indivíduo de Deus. E separado de Deus, Deus é vida, Deus é salvação. Separado de Deus não há vida, não há salvação. E essa então é a intenção do inimigo. E é possível que eu, você, que está participando comigo nesse estudo, nesse momento, é possível que nós já tenhamos sido vítimas desses enganos do inimigo, dessas artimanhas dele, dessas luzes coloridas. É possível que ele já tenha conseguido nos iludir de alguma maneira e, como consequência, ter nos levado à queda. E se isso ocorreu, nós precisamos então ser perdoados. Precisamos do perdão. E eu quero então falar com vocês a respeito dessa questão, a respeito do perdão. E aí eu quero introduzir com essa pergunta: será que ainda há perdão para você? Algumas pessoas, elas chegam a pensar que elas foram tão longe que não há mais perdão para elas. O meu pecado foi tão grave, mas tão grave. Eu já estou nesse pecado há tanto tempo que acho que Deus não me perdoa mais. Não há mais perdão para mim. E você, o que é que você acha? Quais são os seus pecados? Quais foram os seus pecados no passado que você ainda não confessou, não pediu perdão a Deus? E qual é o seu pecado do presente? Você está escravo de qual pecado? Você é assassino? Você é adúltero? Você é usuário? Qual o seu pecado? O que você está fazendo contrário à vontade de Deus para a sua vida? E será que ainda há perdão para você? Será que ainda há chance, há oportunidade para que você receba o perdão de Deus? Então, amigo, nós vamos tratar desse assunto e você vai se surpreender, né, com a atitude de Deus em relação ao perdão. Então vamos lá. Perdão. Ela não consegue dormir, ela sabe que errou e gostaria de voltar atrás. Mas agora é tarde, o dia amanhece e, escovando os dentes, toma uma decisão. Preciso me confessar. Sai de casa, pega o ônibus e desce na esquina que conhece bem. É segunda-feira, o centro da cidade ferve com um movimento frenético de pedestres e veículos. Alheia a tudo isso, ela entra determinada em uma igreja vazia. O silêncio a faz mergulhar em seus pensamentos. O remorso faz seu estômago doer. Ao entrar na câmara fria, abaixa a cabeça, recupera o fôlego e suspira. Padre, pequei. Confessa suas faltas e sai com uma lista de coisas para fazer.
Se fizer tudo certo, ela acredita que seus pecados serão perdoados e ela estará novamente em paz com Deus. Você já se perguntou se é isso que Deus espera de seus filhos? Será este o meio pelo qual nossos pecados são perdoados? O que a Bíblia diz a esse respeito? Então você pecou, você vai até o seu líder religioso, seja ele o pastor, seja ele o padre, e ali, quem geralmente tem essa prática, geralmente são os padres, e ali você recebe uma lista, né? Você vai no confessionário, confessa os seus pecados, e aí você recebe uma lista de coisas para fazer, com a garantia de que se você fizer essas coisas, cumprir com essas penitências, você voltará a estar em paz com Deus. Eu não vou entrar aqui no mérito do que eram essas coisas, né, que eram recomendadas pela igreja, inclusive a igreja católica, né, que eram recomendadas para serem feitas para receber o perdão. Em outro estudo, em outro momento, a gente pode fazer isso, ou se você quiser depois se antecipar, você pode estudar, dar uma pesquisada sobre as indulgências. Bom? Você dando uma pesquisada um pouquinho sobre as indulgências, ou a condição para que o pecador recebesse o perdão por parte do líder religioso da Igreja Católica, você vai entender um pouquinho. Então, conforme foi narrado na experiência dessa jovem, embora fictícia, mas que retrata a realidade de muitas pessoas ainda, nós vamos entender o seguinte: é esse o método que Deus escolheu para dar o perdão a mim, dar o perdão a você? Você precisa pagar para receber o perdão? Você precisa fazer alguma penitência, subir escadas, de joelhos, uma série de coisas para você receber o perdão? É esse o método que Deus estabeleceu? Foi essa a condição que Deus colocou para então nos perdoar? Nós vamos entender então algumas coisas sobre o perdão, sobre como receber o perdão. Vamos entender o seguinte: quem é o único que pode perdoar os pecados? Quem é o único que pode nos perdoar? Salmo 103, versículo 3, está escrito assim: O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Então você pode entender aqui, através desse texto, que somente Deus pode nos dar o perdão. E a gente tem que ficar esperto com isso, quanto a isso. Somente o perdão de Deus, ele nos garante o livramento da condenação final. O perdão, ele tem, assim como a confissão, mais à frente eu vou comentar com vocês, ele tem um aspecto horizontal e ele tem o seu aspecto vertical. Porque os pecados, eles não só atingem a nossa relação com Deus. O pecado, ele também compromete, muitas vezes, a nossa relação com o nosso semelhante, com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, dessa forma, o arrependimento, a confissão, bem como o perdão, ele tem o seu aspecto vertical, ou seja, o nosso posicionamento diante de Deus e também o nosso posicionamento diante das pessoas que estão à nossa volta. Então a gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho. Mas, em tese, entende isso aqui: quem pode perdoar você, garantindo assim o livramento da condenação, é somente Deus. É a Deus que você tem que ir, recorrer e pedir perdão para o pecado que você tenha praticado, o erro que você tenha praticado, independente de qual tenha sido ele. Ok? Vamos ao seguinte: o que Jesus ele veio fazer entre os seres humanos? Todos nós sabemos, e nós inclusive falamos isso no nosso segundo estudo, que Jesus ele desceu do céu, se tornou homem, veio viver entre os seres humanos. E o que foi que ele veio fazer entre os seres humanos? Qual foi a missão que ele veio cumprir aqui entre os seres humanos? Em Lucas capítulo 5, verso 32, está escrito o seguinte: Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Então, a raça humana, a humanidade, ela estava condenada à morte eterna. Nós vimos no estudo anterior que o salário do pecado é a morte. E ali é a morte eterna.
Então, se Deus não tivesse intervindo na história da humanidade, se Ele não tivesse vindo fazer o que fez, nós estaríamos completamente perdidos. E é possível que o mundo não tivesse nem se estendido até o presente momento, já tivesse sido extinto do universo. Mas o evangelista Lucas, passando para a gente as palavras de Jesus, é dito aqui que Jesus ele veio chamar pecadores a fim de que se arrependam dos seus pecados. Então veja, eu sou pecador, você é pecador, então Jesus está nos chamando, nos convidando ao arrependimento dos nossos pecados. E você vai entender de forma mais profunda o que significa arrependimento. Então, foi isso que Jesus veio fazer entre os homens. Aí está a resposta. Jesus ele veio mostrar quem é Deus e salvar a humanidade dos seus pecados. Veja, salvar dos pecados, não é salvar no pecado. Então, cuidado com um tipo de pregação que se propaga por aí, que deixa transparecer que a pessoa vai ser salva enquanto continua praticando os seus pecados. Então, a pessoa vai ser salva enquanto continua adulterando, vai ser salvo enquanto continua matando, enquanto continua fornicando, vai ser salvo enquanto continua praticando a idolatria. Tome muito cuidado, porque alguns pregadores, muitos deles mal intencionados, outros não, apenas equivocados, mas eles transmitem essa ideia de que as pessoas são salvas em seus pecados, e não é assim. A Bíblia fala que Jesus vai nos salvar dos nossos pecados. E você vai entender quando a gente falar mais detalhadamente sobre arrependimento. Então, queridos, Jesus quer libertar você do pecado que você ainda pratica. Ele quer tornar você uma pessoa livre dessa situação que causa sofrimento, que causa dor a você e também a sua família, as pessoas que fazem parte do seu vínculo ali social de alguma maneira, ok? Dentro do processo de salvação, o perdão ele é parte essencial. Não tem como a pessoa ser salva se ela não passar pelo processo do perdão. Um pecador que não se arrepende, não pede perdão, assemelha-se a um doente crônico que se acha saudável e não sente a necessidade de cura. Então, uma pessoa que está ali com uma enfermidade, com a doença terminal, mas ele acha que está tudo ok, ele não está doente. Então, se ele começa a pensar, se ele começa a idealizar o pensamento de que ele não está doente, então, se ele não está doente, ele não precisa de cura, ele não precisa de médico. Assim é o pecador, é o ser humano, que não reconhece que é pecador. Por não reconhecer que é pecador, então ele não reconhece que ele precisa de perdão, que ele precisa de cura espiritual. O resultado, ele vai morrer. Ele vai morrer. Assim como o doente morrerá caso não busque a cura, o pecador não será salvo sem o arrependimento, a confissão e o abandono dos pecados. Condição essa para receber o perdão. Você vai poder ver mais detalhes nessas passagens que aqui estão descritas. Ok? Então, existe uma condição estabelecida por Deus para que a gente receba o perdão. Você viu lá na ilustração, quando eu falei a respeito da moça que recebe uma lista de coisas para fazer, e ao fazer, ela volta a estar em paz com Deus. De fato, existe uma lista de coisas para fazer. Existe sim. Você não não vai receber o perdão de Deus de forma assim aleatória, tal. Não, existe algo, existem condições estabelecidas por Deus, não por um líder religioso, não pelo pastor, não pelo padre. Não, foi Deus que estabeleceu determinadas condições para que eu e você recebamos o perdão dele, sendo assim livres da condenação. E nós vamos aqui agora analisar essas condições. A primeira delas é a seguinte: está em 1 João, do capítulo 1, versículo 9, e o texto diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, confessar a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então aqui você percebe essa condição. Qual é a condição? Confessar nossos pecados a Deus. Então, quando você confessa os seus pecados a Deus, o que é que ele faz? Aqui está.
Ele perdoa os nossos pecados. Então isso é importante. Agora um detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Essa é a palavra grega para confessar. Então na sua Bíblia em português está confessar, mas na Bíblia original, na língua que ela foi escrita, você vai encontrar a palavra grega homologeu. E dentre os significados dessa palavra homologeu, nós temos falar a mesma coisa. Temos o significado de falar a mesma coisa. O que isso quer dizer? Que você não deve fazer a Deus uma confissão genérica, generalizada. Por exemplo, não basta eu ir a Deus e falar assim: Senhor, perdoe os meus pecados. Isso é uma confissão generalizada, Deus genérica. Quando a Bíblia fala que homologeu significa falar a mesma coisa, quer dizer o seguinte, que quando eu vou confessar a Deus, eu tenho que dizer para Deus qual é o pecado que eu estou confessando. Você mentiu, então você vai chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero aqui confessar aquela mentira que eu disse. Eu menti, eu falei algo que não era verdade e eu quero confessar esse pecado. Então você matou, você vai dizer para Deus que você matou. Você roubou, você vai dizer para Deus que você roubou. Então você vai confessar o pecado exato que você cometeu. Ah, mas são muitos pecados. Não importa, confesse. Todos que você lembrar, confesse nominalmente, tá bom? Por nome, todos que você lembrar. Bateu em alguém, confesse. Xingou alguém no trânsito, fala para Deus o que você fez, o que você disse. Traga à sua memória o que você fez. Você vai perceber que essa confissão ela se torna muito profunda. Muito profunda. Deus já sabe, claro, Deus sabe o que você fez. Ele sabe detalhes. Esse processo de falar a mesma coisa não é para beneficiar Deus, ou como se Deus não soubesse o que você fez. Ele sabe. Mas isso é para impactar você. Porque quando você mencionar para Deus com detalhes aquilo que você fez, vai ficar mais vívida na sua memória a gravidade daquilo que você praticou. Vai ficar mais patente que você está, de fato, reconhecendo aquele erro que você praticou e que você não deseja mais fazê-lo, tá bom? Então, confessar é falar a mesma coisa. Então, vai para Deus e conta o que você fez a Ele, ok? Inclusive, ao terminar esse estudo aqui, o Espírito Santo está aí falando com você, ele está interagindo com você enquanto você vê esse estudo, e possivelmente ele vai lembrar você de algum pecado que você praticou. Quer tenha muito tempo, quer seja recente ou quem sabe agora, nesse momento. Ele vai te fazer lembrar e você, ao ele fazer isso, você deve então confessar esse pecado, mencionando a Deus o que você fez. Vamos então a uma outra condição. Uma outra coisa importante é o seguinte, nós devemos recorrer, antes de irmos a outra condição, eu preciso te informar isso. Devemos recorrer somente a Jesus em busca de perdão. Ele é a máxima revelação de Deus e seu amor. Jesus é o único capaz de trazer salvação e o único mediador entre Deus e os homens. Então, entre você e Deus é Jesus Cristo. Então, não busque intermediários. Não pense que a sua salvação ela vai vir por meio de intermediários. Jesus é o único que pode trazer salvação. Jesus é o único que pode trazer perdão. Tá bom? A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Jesus nos conduz até o Pai. Então errou, procura Jesus. Tá bom? Resolve a situação com Jesus. Aí vamos sim então a outra condição. Em Atos capítulo 3, versículo 19, em Provérbios capítulo 28, versículo 13, nessas duas passagens nós encontramos então essas condições aqui. E diz o seguinte: portanto, arrependam-se e convertam-se para que os pecados de vocês sejam perdoados. E aí a outra passagem diz assim: quem esconde as suas faltas jamais tem sucesso. Quem as confessa e abandona, alcança perdão. Percebeu aqui? Então você tem aqui o arrependimento. É necessário se arrepender para que receba o perdão. E é necessário converter-se. Arrependimento e conversão, eles estão intimamente relacionados.
intimamente relacionados. Então é importante que ocorra o abandono, porque se eu confesso, imagina, raciocina comigo, que Deus me livre disso, claro. Eu matei uma pessoa, e aí cheguei, me arrependi, digo que estou arrependido, aí vou para Deus, confesso, Senhor, eu matei uma pessoa e eu quero que o Senhor me perdoe. Peço perdão a Deus. Mas, daqui mais um pouco de tempo, eu vou e mato outra pessoa. Aí vou lá e peço perdão a Deus. Daqui a pouco mato outra pessoa e vou lá e peço perdão a Deus. Queridos, precisa abandonar a prática errada, tá bom? O perdão, ele está condicionado ao abandono do ato praticado, do ato pecaminoso. Tá bom? Olha aqui a palavra. A palavra grega para arrependimento é a palavra metanoia. É a palavra metanoia, tá bom? E essa palavra, ela significa mudança de pensamento, mudança de atitude, ok? Converter, ou seja, você precisa voltar para o estado seu antes de praticar aquele ato, antes de praticar aquele pecado. Então, as pessoas que pedem perdão, ou que dizem estar arrependidas de algo, e até pedem perdão a Deus, confessa o pecado, mas continua na prática do pecado, e quando eu falo prática do pecado, essa prática pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser uma vez por ano. É prática, é rotina, entendeu? É hábito. Não importa se ele acontece de forma muito rápida, todos os dias. Todas as semanas, algo que você faz toda semana é um hábito. Algo que você faz todo mês é um hábito. E isso é perigoso, principalmente quando esses pecados eles são resultados de uma ação deliberada. O que é uma ação deliberada? É uma ação que você fez com conhecimento de causa. Você sabia que você não deveria fazer aquilo ali e você fez. Você já tinha o conhecimento que não deveria fazer, mas você fez. Você escolheu fazer aquele ato. Você escolheu praticar aquele ato. Aí você pode dizer, mas eu fui tentado. Mas eu fui pressionado. Nós já falamos sobre isso no estudo anterior. Se você está vendo esse estudo e não viu o anterior, vê aí na nossa página no YouTube, no nosso canal no YouTube e na nossa fanpage, você vai entender um pouquinho sobre a tentação, sobre essa pressão que às vezes vem sobre nós, nos impulsionando para fazer algo errado. Você vai entender lá que, pela graça de Deus, por maior que seja a pressão sobre você, te levando, te pressionando a falar algo que não deve, a fazer algo que não deve, você vai entender lá que é possível, pela graça e poder de Deus, vencer essa pressão e não praticar o ato pecaminoso, ok? Isso não vai fazer com que a gente deixe de ser pecador. Nós temos uma natureza pecadora, mas você não é obrigado a ser praticante de atos pecaminosos, tipos que já comentamos aqui. Então, o arrependimento precisa vir acompanhado dessa mudança de pensamento, de atitude. Você passa a se posicionar de forma diferente diante daquela situação. Quando ocorria aquela situação, eu sempre reagia daquela forma, xingando. E aí eu me arrependo, eu não quero mais agir assim quando essa situação acontecer. É possível que você seja vítima disso em algum aspecto, eu também. Então não quero mais agir assim. E aí quando eu me arrepender de verdade, quando o arrependimento ocorre de verdade, ele promove mudança. Tá bom? E esse arrependimento é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. É muito importante que você reconheça isso. E aqui tem mais uma condição. Mateus capítulo 6, verso 14 a 15 diz: Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Então, olha que coisa séria. E uma condição também para que eu receba o perdão de Deus é eu dar perdão. Tem alguém que você precisa dar perdão? Alguém que te machucou, alguém que te feriu, alguém que te magoou muito, alguém que você tem muita raiva, alguém que você está irado contra ela, que você não gosta dessa pessoa, você odeia ela. Ou então é alguém que você diz assim, porque tem pessoas que dizem assim, não, eu não odeio, eu só não quero papo com ela, só não quero aproximação com ela, eu não tenho nada contra ela, não tenho
Tem gente que pensa que Deus vai comer essa corda, né? Como algumas pessoas dizem por aí. Né? Que, eu não tenho raiva dela não, mas eu não quero contato com ela, não quero aproximação nenhuma com ela. Querido, essa pessoa ela não entendeu o que é o perdão ainda. Ela ainda não entendeu. É claro que eu devo respeitar o espaço das outras pessoas. Então, se eu me ferir com alguém, se eu me desentendi com uma pessoa, dependente da gravidade desse desentendimento, um fato é que eu preciso perdoar essa pessoa e ela precisa saber que eu perdoo ela. Se tiver como ela saber disso, através de carta, através de uma mensagem de WhatsApp, ou qualquer outra rede social, se você tem como tornar conhecido a essa pessoa que você a perdoou, que da sua parte você não deseja mais ter nenhum tipo de desentendimento com ela, que você não tem mágoa dela, ela precisa saber disso, tá bom? Se não tem como mais saber porque a pessoa morreu ou porque a pessoa foi embora, você não tem mais contato com essa pessoa, você não tem o que fazer, entendeu? Mas você deve perdoá-la a si mesmo, mas ela não vai ficar sabendo que você já perdoou. Mas se tiver como saber, é importante que você comunique ela, tá bom? Que ela saiba do perdão que você já ofereceu a ela. Então isso é importante. E é uma condição. Então eu preciso perdoar. Se eu não perdoar as pessoas que me ferem, as pessoas que me machucam, eu não tenho como receber o perdão de Deus. E aí eu perdoei a pessoa que me machucou, mas a pessoa, ela não me perdoou. Se ela não me perdoou, ela não quer nenhum tipo de aproximação comigo. Ela continua com raiva de mim, ela continua chateada. Mesmo eu tendo perdoado ela, eu tenho que respeitar o espaço dela. Então ela não quer conversa comigo, ela não quer falar comigo, ela não quer se aproximar de mim mais. Eu tenho que respeitar ela, tá bom? Eu tenho que respeitar o espaço dela. Mas o ideal é que o perdão ele aconteça de ambas as partes. Você perdoou e é importante que ela perdoe também, mas você não pode exigir que a outra pessoa te perdoe. Essa é uma questão pessoal dela. Mas você tem que perdoar ela, tá ok? E ela precisa saber que você a perdoou. E se foi você o errado na situação, aí é que você tem que realmente buscar o perdão, entendeu? Mas se você foi a parte certa, se você não tem problema na situação, se o desentendimento, se a situação aconteceu por erro da outra pessoa, ainda assim você tem que pedir perdão. Mas eu vou pedir perdão porque se não foi eu que errei. Queridos, você vai estar buscando uma restauração que é louvável diante de Deus. A palavra perdão, ela está relacionada a perca, a perder. É você perder assim, é você abrir mão de algo que é seu, de um direito que você tinha, talvez em função da paz, do bom relacionamento com seu semelhante. Quando Jesus decidiu nos dar o perdão, o que foi que Jesus fez? Não foi ele que pecou. Não foi ele que pecou. Não era ele que merecia morrer. Quem tinha que morrer era eu e você. Quem tinha que morrer eram todos os pecadores. Mas o que foi que Jesus fez? Ele nos deu o perdão. E o perdão que ele nos dá significa o quê? Que ele assumiu a culpa. Ele abriu mão, perdeu a vida, ele abriu mão da vida que era dele para que você pudesse ter essa vida. E ele assumiu a condenação que era sua. Então ele assume o meu erro. Ele assume o seu erro para que você viva em paz. Então, como um servo de Deus, como uma serva de Deus, muitas vezes, quando você for dar o perdão para alguém, oferecer o perdão para alguém, e aqui eu estou falando no aspecto horizontal do perdão, então é importante que você entenda isso. Você está promovendo uma ação nobre, buscando a reconciliação, a paz com o seu semelhante. Tá bom? Então essa é uma outra condição e é importante que nós a obedeçamos. De que modo devemos confessar os nossos pecados a Deus? Daniel capítulo 9, verso 3 e 4 diz assim: Em sinal de tristeza eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro. Sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Senhor Deus, Tu és grande e poderoso. Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedece aos teus mandamentos e sempre lhes dás provas do teu amor. O que é que a gente extrai desse texto aqui? Esse ato do profeta em vestir-se de pano grosseiro
de sentar em cinzas, o princípio aqui é a atitude de humilhação. Se humilhar diante de Deus. Não quer dizer que você precisa se vestir dessa forma. Aqui não quer dizer que você precisa sentar em cinzas. Era uma prática deles. Mas o princípio que está por trás aqui é o princípio da humilhação. Então, se você errou, cometeu algum pecado, você precisa cair de joelhos em um ato de humilhação diante de Deus. Em um ato de dependência diante de Deus. Eu posso fazer minha confissão sentado? Imagina, eu estou sentado aqui numa poltrona, estou aqui num local muito confortável, sentado. Eu vou confessar o pecado que eu pratiquei. E aí eu começo a confessar. Que posição seria mais adequada ou que representasse melhor um ato de humilhação, de humildade diante de Deus? Essa posição que eu relatei, ou você cair de joelhos, com o rosto em terra, confessando sua falta? É evidente, queridos, que essa segunda seria a posição mais adequada, que representa melhor uma atitude de humilhação, de reconhecimento da sua pequenez e da grandiosidade de Deus. E ao fazer isso, você vai então fazer seus pedidos, suas súplicas diante de Deus e Ele vai te perdoar. Daniel, o profeta que a gente acabou de ler a passagem anteriormente, ele não havia cometido pecado grave, mas assim mesmo está registrado que confessou suas faltas a Deus através da oração e de súplica. Davi também fez isso, você pode ver depois do Salmo 32:5, e recebeu o perdão divino. Então, se você tem essa atitude diante de Deus, de se humilhar, de suplicar, de clamar a Deus por perdão, creia, Ele vai perdoar você. E o perdão de Deus, ele é infinito. Deus não tem um estoque que se acaba. Não. Acabou o perdão, pronto, acabou, não tem mais perdão para dar, não. Com Deus não é assim, é infinito o estoque de Deus, tá bom? É infinito. Você pode pedir perdão a Deus. Mas a Bíblia não fala que tem um perdão, um pecado que é imperdoável? Sim, que é o pecado contra o Espírito Santo. E qual é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo não são atos isolados. Cuidado com alguns pregadores, com algumas igrejas que começam a nominar o pecado que não tem perdão como sendo atos específicos. Para alguns é o adultério. O adultério é o pecado que não tem mais perdão. Para outros é o matar. Não matou, não tem mais perdão. Então, cuidado. O pecado que não tem perdão, queridos, é o pecado que você não pede perdão e que você não está disposto a abandonar. A única maneira de você não receber o perdão de Deus é se você não confessar, não se arrepender e não abandonar o pecado ou não perdoar o seu semelhante. Se você não praticar uma dessas 4 coisas, arrependimento, confissão, abandono do pecado e dar perdão a quem precise do seu perdão, se você não praticar isso, se isso não estiver presente na sua vida, aí tudo bem, você não vai receber o perdão por pecado nenhum. Foi a mentira, mas eu não me arrependi, não abandonei, não confessei, então não tem perdão para aquela mentira que eu pratiquei. Foi o adultério. Mesma coisa, se você não se arrependeu, não confessou, não abandonou a prática do adultério, não vai ter perdão para você. Deu para entender qual é o pecado que não tem perdão? O pecado que não tem perdão é isso. E isso é um desrespeito a Deus. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Tá ok? Então, não é o pecado que algo que você fala, algo que você faz. Depois você vai poder encontrar na Bíblia pessoas que desceram fundo no poço do pecado, que cometeram coisas terríveis, que mataram os próprios filhos, que praticaram a idolatria, blasfemaram de Deus de uma forma assim impressionante, mas receberam o perdão de Deus. Claro, porque se arrependeram, confessaram e abandonaram a prática do pecado e deram perdão a quem devia dar perdão. Uma vez perdoado, o que Deus faz com ele, com os nossos pecados? Quando Deus nos perdoa, o que é que Ele faz? Isaías capítulo 43, verso 25 diz: Mas eu mesmo sou o seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço.
Então Deus ele perdoa e esquece. Não é que Deus não entenda esse esquecimento como se Deus sofresse de amnésia. Deus agora esquece. Então, não é isso. Deus é onisciente, então Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus não vai lembrar desse pecado como tendo sido um ato que vai condenar você. Ou seja, é um assunto resolvido. Então, por exemplo, quando você teve que perdoar uma pessoa que te falou algo, que te machucou, ou fez algo que te feriu, você já deve ter perdoado alguém. Eu já tive que perdoar, pessoas já tiveram que me perdoar. Então, veja, todos nós já tivemos alguma situação tensa na vida com outras pessoas. E nós nos perdoamos. Eu perdoei a pessoa me perdoou. Eu lembro do que essa pessoa fez. Ela lembra também do que ela fez ou do que eu fiz. Mas essa lembrança não produz em mim mais nenhum tipo de ressentimento contra essa pessoa. Ódio, ira. Não, eu lembro do que aconteceu. Mas foi uma situação resolvida. Assim é com Deus. Então, Deus, ele esquece o seu pecado. É uma forma do profeta falar para você que Deus não vai ficar jogando na sua cara o erro que você fez, como algumas pessoas fazem. Então, nós somos, às vezes, temos esse defeito. A gente fala que perdoou a pessoa, mas depois a gente joga na cara da pessoa o mesmo erro que a gente já tinha perdoado antes. Então, a gente não pode fazer isso. Se você perdoou a pessoa por aquilo que ela fez no passado, eu não posso ficar jogando na cara dela aquilo que ela fez. Se eu fizer isso, é porque eu não perdoei. Eu posso ter dito que perdoei, mas não perdoei. Tá bom? Então, Deus é assim. Quando Ele perdoa, Ele esquece. Quando nós confessamos nossos pecados, Jesus nos perdoa completamente. É como se nunca tivéssemos errado antes. Miqueias detalha que nossas iniquidades são lançadas no fundo do mar. Miqueias 7, capítulo 7, versículo 18 e 19. O perdão é garantido pelo que Cristo fez na cruz, não através de rezas ou penitências. Jesus já pagou completamente o preço do pecado. Você só precisa aceitar aquilo que Ele oferece. Os pecadores, eles devem abandonar os seus maus caminhos, devem deixar de lado os seus maus pensamentos. Todos devem se voltar para Deus arrependidos. Assim Deus mostrará sua grande misericórdia. O Senhor mostrará como é imenso o seu perdão. Isso falou o profeta Isaías, capítulo 55, verso 7. Então veja, a ideia de que Deus nos salva em nossos pecados, de que você vai receber o perdão de Deus, mesmo enquanto continua praticando aquele mesmo ato pecaminoso que você disse que já pediu perdão para Ele e diz que está arrependido, isso não é bíblico. O arrependimento bíblico é o arrependimento que nos conduz ao abandono das nossas práticas pecaminosas. Ok? Isso está na Bíblia de forma muito clara. Então, querido, e isso é importante, porque isso é uma condição para que você escape e você seja salvo quando esse mundo tiver que enfrentar a destruição final. Isso é muito importante. Então é isso aqui, ó. Você estava indo em uma direção, entendeu? E na direção que você estava indo, você tinha um precipício à sua frente, e esse precipício iria destruir sua vida completamente. Já estava destruindo o processo e iria destruir, por final, completamente. Quando você encontra Jesus, quando você entende o amor de Jesus, quando você aceita o convite de Jesus para viver uma vida diferente, o que é que você faz? Um retorno, uma conversão. Você então volta, desiste de ir na direção que você estava indo e você então volta para uma posição agradável e correta diante de Deus. Tá bom? Aqui nós temos alguns aspectos importantes até a nossa chegada do perdão, né? A graça, ela é a base da nossa salvação. Então eu já comentei isso também no estudo anterior. Nós não somos salvos pelas obras. As obras são importantes, mas a nossa salvação ela é unicamente pela graça de Jesus. E aí nós temos a fé é o meio que nós tomamos posse da salvação. Você precisa confiar no sacrifício de Jesus Cristo por você. Quando Deus diz que perdoa, você precisa acreditar que Ele perdoa.
E não pode ficar de fora o arrependimento, que é o abandono de pecado. Já expliquei isso para vocês. Confissão, reconhecer a culpa, reconhecimento da culpa. Qual foi o pecado? Foi esse. Então confessa esse pecado. Foram outros. Então confessa esses outros aí também. E como resultado, nós receberemos o perdão do nosso Deus. Tá bom, meu amigo? Então, queridos, nós estamos encerrando o nosso estudo de hoje, falando sobre o perdão. E eu quero ler esse texto com vocês aqui, o texto do profeta Isaías, capítulo 1, verso 18 e 19. O texto diz assim: O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, Senhor, falei. O que é isso aqui, queridos? Olha o que Deus está dizendo. Vamos conversar, vamos discutir o assunto. Esse estudo, ele é um estímulo para você entender isso. Que Deus está convidando você para ter uma conversa íntima, uma conversa pessoal com Ele. E Deus sabe que os seus pecados te deixaram manchados. Qual é o seu pecado? Quão sujo você está por causa dele? Você perdeu sua reputação, você perdeu sua saúde, você perdeu sua família, você perdeu sua paz interior, você perdeu a sua estabilidade financeira por causa do seu pecado, você perdeu o espaço que você tinha na congregação, na igreja por causa do seu pecado. Quão fundo você foi no pecado? Deus está dizendo o seguinte, quando Ele fala, seus pecados se deixaram manchados de vermelho escuro, ou seja, ainda que o seu pecado tenha te deixado acabado, não importa quão longe você tenha ido, Ele diz aqui, eles ficarão brancos como a neve, você vai ser restaurado. O perdão de Deus, ele tem a capacidade de fazer isso conosco. É por isso que algumas pessoas não entendem aí e chegam a dizer assim, a pessoa matou, roubou, estuprou, fez miséria, agora vai ser crente. Peraí, então vamos entender. Você preferia que a pessoa, seria preferível que a pessoa continuasse matando, roubando, estuprando, fazendo misérias? Não é melhor que a pessoa se converta? Não é melhor que a pessoa pare as coisas erradas que elas faziam? Mas olha como era o ser humano. Elas olham para uma pessoa que era criminosa, que fazia coisas terríveis na vida, e quando essa pessoa se converte, muda de vida, verdadeiramente se entrega a Cristo, algumas pessoas ainda criticam. Agora vai ser crente, matou, roubou, traiu, agora vai ser crente. O ser crente significa que essa pessoa, ela abandonou a velha vida. Ela abandonou as práticas erradas que ela fazia e ela agora quer viver uma vida diferente. Aconteceu na vida dessa pessoa isso aqui. Em algum momento ela conversou com Deus, ela confessou suas faltas a Deus. Os pecados dela tinham manchado a vida dela de uma forma absurda. Mas Deus trabalhou na vida dessa pessoa de tal maneira que a vida dela ficou branca como a neve. Ela teve a vida dela restaurada. Talvez você tenha passado por essa experiência, ou talvez você esteja precisando passar por essa experiência. E Deus está dizendo que essa experiência de restauração, de transformação é possível. Então não se desespere. Talvez você esteja pensando que não tem mais jeito para você. Talvez você já pensou em tirar sua própria vida porque acha que você foi longe demais. Você cometeu um ato pecaminoso que te deixa envergonhado diante das pessoas. As pessoas te olham atravessado. Você perdeu o respeito, você perdeu o status. Você perdeu a admiração que você tinha pelos outros. Você está se sentindo envergonhado, você está se sentindo um lixo. Para com isso. Há esperança para você, é o que o texto está dizendo. Tudo bem, o pecado que você fez foi terrível, você fez algo nojento,
Você foi longe demais. Você fez o que você não deveria fazer. Mas Deus continua com a mão estendida, convidando você para conversar com Ele, para dialogar com Ele. E Ele está dizendo, eu posso transformar a sua vida, eu posso tornar a sua vida branca como a neve. Mas esse milagre, queridos, ele está atrelado a essa condição. Olha o que diz o texto, se for humilde me obedecer. É aqueles passos que nós já estudamos aqui anteriormente. Confessar, se arrepender, estar disposto a abandonar o pecado e ir a Deus clamando por isso, e Ele vai te dar o perdão. E Ele diz, você vai comer das coisas boas que a terra produz. Mas se você não der esses passos, querido, se você for rebelde, se você continuar desobedecendo a Deus, você vai ser morto na guerra. Que guerra? Nós estamos nesse conflito entre o bem e o mal. No estudo anterior, nós falamos sobre essa guerra entre o bem e o mal que começou no céu, foi transferida aqui para o planeta Terra. E esse conflito hoje está no meu, no seu coração, na nossa mente. E a única maneira de nós escaparmos disso é sendo humildes e recorrendo a Deus em busca de perdão. Acredite nessa promessa de Deus, recorra a ela, busque por ela na sua vida. Tá bom? Jesus, Ele quer que você entenda isso e você torne isso algo real na sua vida. É emocionante perceber o amor incondicional de Deus por nós. É bom saber que podemos ir diretamente a Deus por meio de Jesus através da oração. Você pode pensar, fui longe demais, ou quem sabe não existe perdão para o que eu fiz. Saiba, o seu pecado não é maior que o amor de Deus por você. Ele está de braços abertos esperando o seu retorno. Ore agora a Ele. Receba o perdão e experimente hoje a alegria da salvação. Então você pode ser perdoado agora, nesse momento. Quando terminar esse vídeo, quando você terminar de assistir esse estudo, você pode, se você está num local propício, o seu quarto, banheiro, sei lá, vai num local onde você possa se colocar de joelhos e confessar a Deus as suas faltas. Não importa quais tenham sido elas, ou quais sejam elas. Confesse a Deus. Ele vai perdoar você. Ele vai purificar a sua vida. Ele vai dar para você um novo começo. E eu quero convidar você então para esse compromisso. O primeiro deles é reconhecer que Jesus pode perdoar os pecados e acreditar que o sacrifício de Jesus pagou toda a culpa do seu pecado completamente. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente para pagar o salário que o pecado requeria. Acredite nisso. E o segundo compromisso que eu quero convidar você a fazer comigo é esse, arrepender hoje dos erros que você praticou. E através da oração, pedir a Jesus que lhe perdoe e lhe salve pela graça dele. Tá bom? Você vai fazer isso? Não deixe para amanhã. Não, amanhã não. Procura um momento adequado. Terminou o vídeo aqui, terminou de assistir. Procura um momento, um lugar adequado, seu quarto, o banheiro, um local que você esteja tranquilo e se coloque de joelhos. Não, amigo, faça isso. Você está assistindo esse vídeo na rua, com outras pessoas e não dá para fazer isso agora? Se despede dessas pessoas, tá bom? Fala que você tem algo para resolver, importante, você não pode deixar para depois. Ou se você está no trabalho, ou se você está numa fila de algum local, fazendo algo que não dá para parar agora, tudo bem. Mas assim que terminar de fazer o que você está fazendo, corre e vai ter esse momento com Deus, de conversa, de confissão, de arrependimento. Tá bom? Não deixa para depois, não fica postergando o seu pedido de perdão. Não deixa para depois, não. E se o que você estiver fazendo der para esperar um pouco mais, então pare e vá ter esse momento com Deus. Ele está esperando por você, ok? Eu quero fazer uma oração com você nesse momento, para a gente terminar esse estudo. Não pare o vídeo, participe dessa oração comigo. E logo em seguida também não pare o vídeo, em seguida a oração, não pare porque eu tenho um comunicado para você, eu tenho um lembrete para você importante, ok? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelas informações preciosas que o Senhor nos deu através desse estudo. A nossa vida, de alguma maneira, ela está manchada, ela está
marcada com algum tipo de pecado que nós temos insistido em praticar. Cada pessoa tem sido escrava de algum tipo de pecado. Mas nós entendemos através desse estudo que tem perdão para nós. O Senhor deseja nos conceder a tua graça, nos conceder o teu perdão. Não importa quão longe nós tenhamos ido ou estejamos nesse momento, o Senhor pode nos perdoar. O Senhor não só pode, mas quer nos dar o perdão. E o perdão, ele é imprescindível, ele é uma condição para a nossa salvação. Por isso eu quero pedir, Deus, que essa pessoa que está orando comigo nesse momento, ela tenha entendido isso. Como eu, ela também é pecadora. Talvez fez coisas terríveis, se envergonha do que fez, está sofrendo as consequências pelo que fez. Mas Deus, através do Espírito Santo, fala o coração dela, diga para ela de forma muito forte nesse momento que o Senhor está convidando ela para uma conversa íntima e pessoal, aonde nessa conversa, se ela reconhecer o pecado que praticou, confessar ele ao Senhor, clamar pelo arrependimento e se dispor a não mais praticá-lo, mas a consertar o erro que cometeu, faça essa pessoa entender que há graça para ela, que há perdão para ela e que o Senhor vai restaurar a vida dela por completo. Que essa esperança, que essa verdade esteja bem viva no nosso coração e que o inimigo não consiga roubar de nós essa esperança. Não deixe Satanás desfazer aquilo que o Senhor está fazendo na vida da pessoa que está participando, que está estudando conosco a Tua Palavra. Não deixe. Repreende o inimigo da vida dessas pessoas e dá a elas a vitória em Jesus. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, amigos, você que acabou de assistir esse vídeo, você pode ter acesso aos outros vídeos, como eu tinha falado lá no começo, acessando a nossa fanpage e o nosso canal no YouTube. Eu preciso te explicar isso, você já viu eu explicando isso no vídeo anterior, possivelmente, mas talvez tenha pessoas que não viram os outros vídeos, está assistindo esse, e através desse é que terá acesso aos outros. Então, é assim que você encontra o nosso canal no YouTube. Você vai digitar da forma como está aqui, alerta final _ 7. Digitando assim, você vai ter acesso ao nosso canal, você vai prestar atenção nessa imagenzinha. Existem alguns outros canais com esse mesmo nome, mas dessa forma só esse. Então você vai encontrar essa imagem com os 3 anjos e dessa forma aqui. E lá você vai ter então acesso aos outros vídeos, tá bom? Ao chegar ao nosso canal, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e compartilhar o canal com outras pessoas. Uma outra opção para você ver os vídeos é através da nossa fanpage. Então lá no seu Facebook, no seu campo de busca aqui, você vai digitar dessa forma, @alertafinal com 2 L's no final. Não esquece disso, alerta final com 2 L's. E aí você vai chegar até a nossa fanpage também. Chegando na nossa fanpage, então não esquece de se tornar seguidor da nossa página, curtir as imagens, os vídeos que estão ali, compartilhar com os amigos também, faça seu comentário, faça sua crítica, dê sua sugestão de estudos, tá bom? Interaja de alguma maneira com a gente. A sua interação ela é muito importante para nós. E se essa mensagem de alguma maneira te abençoou de alguma forma, te trouxe esperança, se você gostou de alguma maneira, então não fica só para você, compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, nas redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, ok? Um abraço, fique com Deus e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. A fé em Jesus nos move com
Jesus é o que nos move.